Se vocês quiserem fazer aquela gentileza, só se quiserem, de vir um pouquinho mais perto, vocês vão ter mais meu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde que a gente está aqui juntos, podendo estudar, aprender juntos essas qualidades, esses assuntos a respeito de uma liderança bíblica, a respeito dos presbíteros. Eu oro que o Senhor nos dê energia, faça a nossa mente funcionar, ajude a gente a acompanhar o que a sua palavra ensina e ajude a gente também a expressar nossas dúvidas, poder fazer perguntas sem medo, Pai. Eu sei que a gente fica num misto, né, de cuidar do nosso coração, e isso está certo. A gente precisa tanto cuidar do nosso coração para a gente ter fé, para a gente não ter medo, para a gente não ser arrogante. E ao mesmo tempo a gente precisa colocar para fora, Deus, as questões e tirar nossas dúvidas. E eu oro que a gente possa ter um ambiente onde essas coisas saem e a gente pode achar respostas boas na sua palavra para nos ajudar a entender e realmente acompanhar o seu sonho para a sua igreja, Pai. Te oramos agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, obrigado. Olha quantos irmãos estão preocupados com o meu coração. Obrigado. Dois irmãos fizeram uma pergunta no final da aula passada que eu acho importante reproduzir aqui. Uma irmã me perguntou: um presbítero uma vez apontado como presbítero é presbítero para sempre? E a resposta é não. Um presbítero não é presbítero para sempre. A gente não está falando de um cargo vitalício, que você uma vez nele tem o direito de exercer até o final da vida. Como que você sabe disso? Olha aqui em 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos achar. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 19. A gente está estudando todas essas passagens na NVI, certo? Por causa da precisão maior dela. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para os que demais também temam. Então isso daqui pressupõe um processo de disciplina contra os presbíteros. Obviamente, a ideia de Paulo de trazer 2 ou mais pessoas para se juntarem a essa acusação quer dizer que o presbítero, sendo um cargo que envolve autoridade, ele precisa ter... A igreja precisa de estabilidade. Imagina se uma pessoa que está numa posição de autoridade pode ser acusada facilmente... Ficou alta. Pode ser acusada... Acho que está muito alto. Pode ser acusada facilmente de qualquer questão. Isso atrapalha a estabilidade da igreja. Mas... Então, essa pessoa precisa ser protegida. Não é, eu não gosto dele, ou ele fez uma coisa errada e pronto, a gente tira essa pessoa do cargo. De forma alguma, porque senão a igreja vai sofrer com instabilidade. Mas, esses presbíteros, apesar de terem recebido autoridades, não são intocáveis. Eles precisam manter as características que os levaram, que permitiram que eles fossem apontados para esse cargo. Ou seja, irmãos que estão na frente da igreja precisam se manter espirituais, precisam se manter buscando a Deus, para continuarem sendo exemplos para o rebanho. Se essas características se perdem, então essas acusações precisam ser trazidas diante do presbítero, diante da igreja, contra o presbítero. Essas coisas precisam ser investigadas e sim, se o presbítero não reunir mais as características de espiritualidade, a igreja, da mesma forma que a igreja, junto com os líderes atuais, participam
na instituição, no apontamento dos presbíteros, a igreja, com os líderes atuais, participam da destituição de um presbítero. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Tá. O irmão está dizendo que essa mesma irmã tinha mais perguntas. Ela falou, como que seria o processo por meio do qual alguém, um presbítero, sairia da posição de um presbítero e para quem essas acusações seriam levadas? O processo de desapontamento, não sei, o processo de retirada de um líder, ele é tão... a Bíblia não fornece detalhes sobre como isso vai acontecer. Da mesma forma que a Bíblia não fornece detalhes sobre como a gente aponta presbíteros. Então, se a Bíblia não fornece esses detalhes, o que a gente faz toda vez que a Bíblia não dá direção específica para alguém? Por exemplo, é errado fumar cocaína? A Bíblia não fala de cocaína, mas a Bíblia tem princípios bem claros sobre drogas, certo? Então você pega os princípios da Bíblia e você aplica os princípios. Então a gente sabe que esse processo de apontar presbíteros envolvia os líderes, ou os apóstolos, ou as pessoas que começaram a igreja, ou os líderes atuais, junto com a igreja. Então a gente vai precisar pensar numa maneira de fazer isso juntos. A gente vai precisar ouvir a igreja, ouvir vocês. A opinião dos líderes atuais vai precisar também ser levada em consideração. E junto com oração, jejum possivelmente, a gente vai confiar que Deus vai nos guiar a esse processo. Certo? A gente fez isso, algo mais ou menos assim em 2014, em 2015, quando a gente apontou os diáconos. A gente deu aulas para a igreja, a gente ouviu de vocês, a gente perguntou quem vocês acham que são homens que se adequam a esse perfil de liderança. Vocês indicaram, aquilo não foi uma votação, lembra? A gente falou isso umas 10 mil vezes. Não é uma votação que a igreja está fazendo. A gente quer ouvir vocês, quem são os nomes que vocês acham que se adequam. A gente pegou esses papéis, a gente orou, os líderes atuais da igreja, da época, pensaram, e juntos a gente convidou alguns irmãos para ocuparem esse papel. A gente provavelmente vai fazer algo parecido quando a gente for apontar os presbíteros. Como que a gente procederia para retirar alguém da liderança? Lembra que a gente está falando de um grupo de irmãos que vão servir como presbíteros. Ou seja, um grupo, pelo menos 2. Mas idealmente mais do que 2. A gente está falando sobre cada região. Nosso sonho é de que cada região tenha 3, ou 4, ou 5, possivelmente 6 presbíteros. Então, se um deles, a gente sabe que, ou a gente vê evidências de que tem algo que não tá correto aos olhos de Deus. As pessoas mais óbvias para a gente levar essas acusações são os outros presbíteros. Mas não necessariamente. Digamos que você não tenha, proximidade, ou você está se sentindo de uma forma ou de outra constrangido. Você pode levar isso para algum irmão de confiança seu, para que juntos vocês, não para fofocar, não é para, nossa, você viu o que o presbítero lá está fazendo? Isso jamais. Mas você pode pedir para alguém, me dá a mão aqui, vamos juntos falar com o outro irmão lá e expor essa questão. E aí, a partir daí, a gente vai caminhando com o processo que a Bíblia ensina em outros lugares, sobre como lidar com o pecado de um irmão. O presbítero, ele é um irmão. Ou seja, antes de ser alguém com autoridade, ele é um discípulo. Ou seja, se ele tem pecado na vida dele, a gente precisa ajudar ele como a gente tem que ajudar qualquer outro discípulo. Se a gente não faz isso, a gente está faltando com amor para com nossos líderes. E isso não é certo. Eu sei que intimida, né? A pessoa tem uma posição de autoridade, às vezes ela tem uma personalidade forte, ou tem mais conhecimento da Bíblia do que você. E aí o sentimento é, quem sou eu para ir falar do pecado dele? Mas isso não é espiritual. Você é um filho de Deus. Você é alguém que tem o Espírito de Deus. E se você vê o pecado, mesmo que você conheça menos a Bíblia, menos que você não seja tão espiritual,
em outras áreas, você é chamado por Deus para ir falar e lidar com o pecado do seu irmão. Certo? Há alguma dúvida sobre isso? A outra pergunta... Quem fez a outra pergunta está aqui, porque eu esqueci. Bem, se surgir a pergunta, aí você faz. Se eu lembrar, eu tento responder também. Vamos continuar então? De onde a gente parou semana passada? A gente estava lendo 1 Timóteo 3. Então vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3. No versículo 4, fala assim: ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então é isso aí. A gente está falando sobre a questão dos filhos. Então, a gente falou que a igreja é uma família, né? Então, Deus está dizendo... O presbítero precisa ter as habilidades de governar bem uma família. Antes de ele ser uma espécie de autoridade para a família, ele o é para a sua família. Ou seja, se ele não está cuidando bem da sua própria família, isso desqualifica o presbítero de estar diante da igreja. Porque faltam as habilidades necessárias. E a família é uma evidência disso. Até aí tudo bem, nós acreditamos nisso exatamente como está escrito aqui. Vamos lá para Tito, no capítulo 1. Então, Tito, Paulo escreveu essas cartas pastorais perto umas das outras. E ele escreveu essa carta para Timóteo, essas duas cartas para Timóteo, separadas por uma quantidade pequena de tempo, alguns meses ou possivelmente poucos anos. E Timóteo estava em Éfeso, que era uma cidade lá da Ásia, da província que hoje está na Turquia. E ele escreveu também uma outra carta para Tito, que estava em Creta, que era uma ilha ali no Mediterrâneo. Eram igrejas em situações diferentes, que tinham necessidades diferentes, mas nas duas igrejas Paulo fala a respeito da necessidade de se apontar presbíteros. E ele dá direções, tanto para Tito como para Timóteo. Essas direções não são exatamente iguais. E isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Se a gente pensar nessas características que Paulo está dando de presbíteros, como se fosse algo a ferro e fogo, ou seja, cada coisa que Paulo escreveu tem que ser exatamente isso. No sentido de, é como se fosse uma lista de... Quando você vai fazer compras no supermercado, você faz uma lista, né? Aí sabe aquelas listas de coisas a comprar? Tem um quadradinho à esquerda, aí você bota, né? Alface, cenoura. Aí quando você compra, você dá um xizinho. O americano adora isso, né? Aí você dá o X, ou tic, comprei. A gente só risca, né? Se for isso, tipo assim, é irrepreensível, tic. Cuida bem da família, tic. A gente vai ter um problema. Um primeiro problema é o seguinte: se as listas de Timóteo e de Tito não são iguais, então isso quer dizer que um presbítero em Éfeso tinha que ser um certo tipo de pessoa, mas um presbítero em Creta ia ser uma pessoa um pouco diferente. O que está acontecendo aí? Tudo bem um presbítero ter uma qualificação em uma igreja, mas em outra igreja é um tipo um pouco diferente de qualificação? Começa a complicar, né? Então o Espírito queria uma coisa em Creta, e aí como que a gente sabe hoje o que é que o Espírito quer em São Paulo? E quando o Rio for apontar presbítero, será que vai ser um pouquinho diferente? E quem determina qual é diferente? Ou será que a gente pode pegar a lista de... eu gosto mais da lista de Timóteo, então eu vou seguir a lista de Timóteo. Aí você fala, mas eu gosto mais da lista de Tito, eu vou seguir a lista de Tito. E aí, o que a gente faz? É assim? 1 Pedro 5 também fala de características dos presbíteros. Fala bem poucas coisas.
Eu vou preferir a de Pedro, então, porque fala bem pouco. Aí eu posso apontar mais irmãos como presbíteros. Será que é assim que funciona? A gente lê a Bíblia dessa forma em alguma outra passagem? Quando, por exemplo, a gente lê que Lucas fala, quem não se arrepender não entrará no reino dos céus. Ele não fala nada do batismo. Mas Mateus fala que, Marcos fala, quem não se arrepender e não for batizado, não vai entrar no reino dos céus. A gente crê o quê? A gente harmoniza, né? A gente pega passagens de uma carta, de um evangelho, a gente pega passagens de outro, e a gente entende o que o Espírito queria falar no total das Escrituras. Ou seja, precisa ser batizado e precisa se arrepender. Não pode escolher, eu vou com Lucas, então, eu só me arrependo. Aí o outro, eu vou só com Marcos, eu só me batizo, não preciso me arrepender. Não faz sentido isso. Então, a gente precisa pegar essas escrituras e harmonizá-las. Ou seja, o Espírito está querendo dizer uma coisa só. A gente precisa tentar entender qual é essa coisa que o Espírito está falando, certo? E quase todas as outras características que a gente vê em Timóteo e em Tito são fáceis de ser harmonizadas. Essa característica dos filhos e da família, ela tem gerado mais controvérsia no nosso movimento. De forma alguma tem gerado tanta controvérsia assim em outros lugares, mas no nosso movimento tem gerado muita controvérsia. Vamos ler o que que Tito fala em Tito 1, versículo 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então aqui, é preciso que o presbítero seja irrepreensível. A gente viu isso lá em Timóteo. É preciso que o presbítero seja marido de uma só mulher. A gente viu isso lá em Timóteo. É preciso que os filhos sejam crentes. O que é ser crente para nós, discípulos? Qual é o nosso entendimento de alguém que é crente? O que aconteceu com ele? Ele creu na mensagem, ele se arrependeu e ele foi batizado, né? É o nosso entendimento do que significa alguém que é cristão. Esse entendimento é compartilhado pela maioria das igrejas ao nosso redor? O que você acha? Qual é a sua experiência? Não é. Você pode se tornar crente em 1 segundo se você tiver um sentimento no seu coração e entregar a sua vida a Jesus Cristo, certo? Você não mudou nada na sua vida, você continua vivendo a mesma vida, mas você se tornou crente ali naquele momento. Não é isso que a gente vê? Especialmente no mundo evangélico ao nosso redor? Então essa passagem não é polêmica, em parte por causa disso, porque ser crente, bem, qualquer um é crente. Eu tenho um filho de 6 anos, ele é crente, ele ora a Deus, ele tem fé. Mas nós não temos essa visão sobre o que significa alguém que é crente. Alguém que é crente se tornou um discípulo. Se for isso, a gente tem algumas certezas já. Por exemplo, um presbítero precisa ter filhos, no mínimo adolescentes, porque nós não acreditamos que crianças podem se tornar crentes no sentido literal da palavra, né? Ou seja, ela precisa se tornar uma adulta, ou no mínimo um adolescente, assumir sua responsabilidade por seus pecados, entregar sua vida a Jesus Cristo, e daí então ela pode ser chamada de um discípulo. Mas é o que essa passagem quer dizer? Essa é a questão. Essa palavra aqui é a palavra, quando fala filhos crentes, no grego está escrito filhos que têm pistos. Pistos é a palavra bíblica neotestamentária no grego para fé. Ou seja, está falando de filhos que têm fé. O que significa filhos que têm fé? Você vê o Novo Testamento, procura por essa palavra e você vai ver basicamente 2 significados para essa palavra. Um é pessoas que são cristãs mesmo, ou seja, elas têm uma fé que é salva. Qual é a fé que é salva? É uma fé de alguém que se arrependeu e foi batizado. Então ela tem essa fé. Mas não é o único significado dessa palavra no Novo Testamento. Também traz
o sentido de alguém que tem fidelidade, de alguém que é responsável, de alguém que corresponde a outra pessoa. Vamos pegar as cartas pastorais, que foram escritas provavelmente enquanto Paulo estava na prisão dele. Como que esse termo é usado? A gente vê esse termo 9 vezes sendo usado nessas cartas. 4 vezes é com o sentido de responsabilidade, de fidelidade. E 4 vezes é com o sentido de é um cristão. E a gente poderia dizer assim, Tito 1, versículo 6, é a 9ª ocorrência dessa palavra. Ou seja, nem nas cartas pastorais a gente tem uma indicação mais clara do que essa palavra seria. É cristão ou é fiel? Porque se for fiel, isso daqui muda o significado dessa passagem. O que essa passagem estaria dizendo é, o presbítero precisa ter filhos fiéis, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Ou seja, o que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão é quase que uma explicação, poderia ser uma explicação do que significa fiel. Ou seja, o presbítero precisa ter filhos fiéis. O que é fiel? Ele não pode ser acusado de ser insubmisso aos pais. Ele não pode ser acusado de libertinagem. Não é um filho que, vivendo com o pai, faz o que quer da vida. Ou é um péssimo garoto, uma péssima menina por aí na vida, tem uma fama ruim. Ou seja, isso estaria dizendo o seguinte a respeito dos pais. Um pai precisa ter a sua casa em ordem. Um pai precisa ganhar o coração dos filhos a tal ponto que os filhos não podem simplesmente viver do jeito que querem. E isso é bíblico. Desde Eli, lá no livro de 1 Samuel, Eli é repreendido por Deus, porque ele não impedia os filhos, não repreendia os filhos por serem libertinos, por serem selvagens. E Eli recebe a repreensão por isso. E aí, o que a gente faz? A gente escolhe qual dos dois a gente gosta mais? Ou então a gente busca ser conservador? Vários irmãos ao longo desses últimos anos, eu tenho ouvido vários irmãos falar o seguinte: quando a gente não tem certeza do significado de uma passagem, o melhor é a gente ser mais conservador. Fala, o que você quer dizer por conservador? O melhor é a gente ir pelo caminho mais difícil, porque aí a gente vai se proteger de perigos na frente. Falei, bem, interessante pensar em conservador dessa forma. Porque conservador significa conservar, certo? Ou seja, você quer conservar algo que é original. Conservar não quer dizer que você opta pelo caminho mais difícil. Às vezes o caminho mais difícil desconserva o sentido original. Distorce o que era inicial. Ou seja, não necessariamente o que é mais seguro, ou que parece mais seguro, ou que parece mais difícil, é ser conservador. Às vezes, no afã de querer, não vamos distorcer e vamos cuidar para que cada coisa da palavra de Deus fique no lugar certo, a gente muda o sentido do que o Espírito pode ter querido dizer no início. Faz sentido isso? O meu ponto, e o que eu quero colocar aqui diante de vocês, irmãos, é o seguinte. Para mim, faz muito... E quando eu lembrei a outra dúvida. Eu vou falar antes de falar o para mim. Um irmão veio falar, você mencionou 1 ou 2 ou 3 vezes, eu acho, ou para mim, isso é o que faz mais sentido. Ele falou, puxa, você está unido com o resto dos líderes? Ou é uma opinião pessoal sua? Ou vocês estão... Então, eu ia falar para mim agora, né? Então eu quero dizer, eu estou 100% unido com o Héctor, com o Marcelo, com o Edson, e com, eu não vou dizer todos, porque talvez eu não estou próximo de todos os diáconos, mas eu estou 100% unido com os diáconos do Oeste, e eu acredito que com todos os diáconos dessa igreja. Nós temos estudado esses assuntos desde 2014, a gente tem lido dezenas de textos, a gente tem se debruçado sobre o significado do grego, dessas passagens, a gente tem lido artigos de mestres, de evangelistas, de irmãos ao redor do mundo inteiro,
dentro e fora do nosso movimento. A gente tem estudado isso exaustivamente e a gente está unido sobre as coisas que eu não estou compartilhando nada aqui que seja a minha opinião pessoal ou que outras pessoas aqui não compartilham. Quando eu falo para mim, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu fosse pregar para você a respeito de imoralidade sexual, eu jamais diria para você, para mim você tem que se manter puro. Porque é óbvio que a Bíblia fala que você tem que se manter puro. Eu não criei isso, eu estou só comunicando para você o que a Bíblia ensina. Então, é para todo mundo se manter puro. Se você é cristão ou se você não é cristão. E não importa, é Deus que está dizendo isso. E é claro, é óbvio. Algumas coisas na Bíblia, no entanto, não são óbvias. E a gente tem que aceitar isso e ficar em paz com isso. Deus não quis, parece, deixar que todas as coisas fossem extremamente claras na palavra. Ele deu princípios a respeito de certas coisas. E ele falou, façam o melhor que vocês puderem com os princípios que eu estou dando. Isso significa que pessoas de bom coração, às vezes, vão discordar sobre certas coisas que a Bíblia ensina. E a gente tem que aprender a viver bem com isso. Então, quando eu digo para mim, eu estou falando de áreas onde, para nós irmãos, nós, a liderança de São Paulo, nossa opinião é essa. A gente, depois de estudar e orar e confiar que Deus está nos guiando, a gente chegou a essa conclusão. Mas outros irmãos, de repente os irmãos de Belo Horizonte, vão estudar, vão chegar a uma conclusão um pouquinho diferente sobre certas questões. E tudo bem, a gente é irmão, a gente quer andar juntos, mas eles têm a liberdade dada por Deus de chegar a certas conclusões um pouco diferentes de nós, em alguns aspectos onde Deus permitiu isso daí. Certo? Então eu vou falar de novo. Para mim, para nós, aí você entenda, para nós, o significado dessa passagem faz mais sentido para nós pensar que os filhos dos presbíteros precisam ser pessoas fiéis e não necessariamente cristãos. Por quê? Porque, primeiro, nenhum pai, por mais incrível que seja, controla a conversão dos seus filhos. A gente está cheio de exemplos aqui, certo? A gente tem os dois exemplos. A gente tem alguns pais que têm os filhos que se tornam cristãos e a gente se pergunta como que isso aconteceu, né? Porque não são pais que estão sendo fiéis ou sendo bons exemplos para os seus filhos. Mas Deus, na graça infinita dele, vai lá, às vezes até querendo salvar os pais e converte os filhos. E a gente vê alguns irmãos aqui entre nós que são exemplos, colunas dentro dessa igreja, que têm dado a vida por Jesus e pelos irmãos, e cujos filhos não se tornam cristãos. Ou algum filho, ou alguns filhos não se tornam cristãos. Certo? Então, a gente precisa dar todo o nosso coração por eles, mas nenhum pai controla o que seu filho vai decidir fazer com sua vida. E não deveria controlar. Ele é um ser humano que vai responder diante de Deus por sua vida. Então, quando a gente pensa que para uma pessoa ser presbítero, seu filho precisa ser cristão, traz algumas complicações isso. O que isso fala a respeito do pai? Por que o filho precisa ser cristão? Que o pai ensinou, que o pai... mas a gente sabe que isso não está necessariamente ligado à conversão do filho. Traz outras questões ainda. Se seu filho for cristão quando você for apontado presbítero, mas 2 anos depois largar Deus, você pode continuar sendo presbítero? Ou você tem que sair? É uma dúvida legítima, não? Muitas igrejas do nosso movimento, na verdade todas elas até alguns anos, acreditavam que se seu filho deixasse Deus, você ia ser destituído do presbitério. Mas se esse é o caso, que tipo de pressão a gente está comunicando para os nossos filhos? Seu filho tem lá 15 anos, está apaixonado por Jesus, e aí se converteu, mas ele que não é nenhum bobinho, sabe que o cargo do papai depende de ele se manter fiel. Que tipo de pressão a gente está colocando sobre nossos filhos? E se seu filho sai de casa, está com 28 anos, e aí decide abandonar Deus? Já saiu de casa faz 10 anos. Você deixa o presbitério? Se não deixa, a partir de que idade um filho é completamente responsável por sua vida diante de Deus e não tem mais
a ver com as suas habilidades como pessoa, como pai? São questões que a gente precisa se perguntar. Se a gente acredita que essa passagem quer dizer que nossos filhos têm que ser cristãos, para um homem ser presbítero, todas essas questões são questões legítimas para a gente se debruçar. Eu acredito que isso não é o melhor entendimento dessa passagem. Eu acredito que se a gente está buscando, o foco dessas passagens é no homem. Paulo está querendo, é quase como se ele estivesse tentando explicar, é quase como se ele estivesse tentando, olha, deixa eu dar uma visão para você do tipo de homem que deve ser os líderes da igreja. Homens do mais alto caráter, homens que já tenham provado a si mesmos, homens que tenham dado um exemplo de que eles podem fazer esse trabalho. Como? Por meio da sua família. Mas o foco não é na família, o foco é no homem. O foco é quais são as características que existem no coração daquele irmão. A gente consegue ver as habilidades dele por meio da família, por meio do trabalho, por meio da reputação dele na comunidade, por meio... Se é assim, aí os filhos nos ajudam a ver o caráter de um homem, certo? Porque a gente pode olhar para um filho e ver se ele responde à autoridade do pai. Se o pai realmente está envolvido com a vida dos filhos a ponto de ter uma influência grande e impedi-los de viverem da forma como eles querem viver, caso eles sejam rebeldes ou insubmissos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão sobre isso, para eu abrir aqui. Como vocês estão, o que vocês estão pensando sobre isso? Sim, André. Tá bom. Eu acho melhor, se você vai fazer um comentário, vem aqui na frente, porque senão eu não vou conseguir reproduzir depois tudo que você está falando. Então, uma dúvida, acho que talvez o que acontece é que naquela época, aquela comunidade existia séculos e séculos, né? Então, talvez seria muito mais fácil ter entre eles pais com seus filhos com 30, 40, 50 anos, seja lá qual idade, e todos eles serem discípulos, serem cristãos pela realidade daquele momento, daquela época. Para nós hoje, como Igreja de Cristo, talvez seja um pouquinho mais difícil encontrar, porque nossa igreja é uma igreja nova ainda, né? Então, assim, eu acho que se a gente for realmente apontar isso, esse critério, sem esse peso que você está falando, para a gente ficar tranquilo e leve, eu acho que tem que levar realmente em conta o caráter, né? Eu acho que não o histórico de idade, de vida, tem que ter 50 anos de idade, aí sim... por exemplo, meus filhos hoje, eu tenho 3 filhos, uma é cristã e os outros 2 ainda não são. Mas eu acredito e a esperança é que eles sejam, né? E aí, quando eles serem cristãos, aí sim eu vou poder ser um presbítero, né? Eu acho que é nesse sentido assim que você está colocando, é isso? É nesse sentido que eu estou dizendo que não seria assim. Não, sim. É isso aí. Que eu queria apoiar, porque a nossa igreja, como uma igreja nova, isso. então ter tudo isso vai ser meio complicado, né? Com certeza. Eu concordo com isso. A gente sabe qual era a estratégia evangelística de Paulo. Paulo chegava nas cidades e qual era o primeiro lugar que ele procurava? As sinagogas. Ou seja, ele procurava estabelecer a base da igreja com irmãos que já tinham uma vida moral e ética igual a dos cristãos. Porque a fundação cristã, moral e ética dos cristãos é qual? É judaica. É baseada no Velho Testamento, certo? Ou seja, qual era o passo que os judeus precisavam dar para se tornarem cristãos? Eles precisavam aceitar que a pessoa de Jesus Cristo era o Messias. Ou seja, eles precisavam se render
a uma visão de Messias diferente da que eles tinham. Mas dificilmente os estudos de Paulo com os judeus era, então, jogue suas revistas de pornografia fora. Entende o que eu estou dizendo? Ou então, pare de trair sua mulher. Obviamente, existia isso, mas não era o padrão ético e moral dos judeus. Então, sim, se alguns desses homens e mulheres eram convertidos, provavelmente Paulo tinha candidatos mais aptos para se tornarem os líderes da comunidade, que já eram pessoas que estavam vivendo há anos com aquele padrão de ética e de moral. Agora, outra questão que... obrigado, André. Outra questão que a gente precisa levar em consideração também é a seguinte: se a gente acha que um presbítero é uma pessoa mais velha, no sentido, o que é mais velho? A Bíblia não diz o que é mais velho. Uma pessoa mais velha naquela época, qual era a expectativa de vida dos romanos? É difícil achar a resposta dessa pergunta, não tem dados suficientes para chegar a essa conclusão. Mas talvez tudo indica de que era menor do que a nossa. Hoje a gente está falando de 76 anos para o brasileiro, não? O que era ali naquela época? 70? 60? Não quero especular aqui, 40? Eu não sei. Certamente dependia se você era escravo ou não, mas metade do império possivelmente era escravo. No mínimo 1/3 do império era escravo. Enfim, vários fatores que a gente sabe hoje onde que está o vigor de um homem. De que idade a que idade está o vigor de um homem? Um homem de 20 anos tem o vigor da masculinidade completo? Não, não tem. Nós amamos nossos jovens, mas com 20 anos você não alcançou a masculinidade completa. Você vai alcançar isso chegando perto dos 30 anos. A partir dos 30 anos, não só física, mas emocionalmente, você adquire certas características, em geral, que tornam um homem realmente masculino. E esse vigor dura até quantos anos? O ápice. Isso daqui, fora as piadinhas, mas a gente está falando o quê? Mais ou menos até uns 45 anos. Você tem aí um pico de força física, de força emocional, de vigor. E depois, não é que os homens mais velhos, né, não podem mais fazer nada, mas começa a declinar. E faz parte da vida. Deus fez a gente para passar. A gente vai aumentando, passa ali um tempinho, depois declina. É bom isso. Quer dizer que você está chegando mais perto de Deus. Mas, se a gente for falar que... Eu estou vendo umas caras... Eu não quero ofender ninguém. Eu não quero desanimar ninguém. Eu acredito que muitos de nós aqui que já passamos disso, temos ótimos anos adiante de nós, que Deus vai nos usar de formas incríveis, amém? Eu mesmo gostaria muito de ficar vivo até ver meus filhos casando, meus netos, e quero ser usado por Deus até o último dia da minha vida. Mas se a gente falar que um irmão precisa ter filhos, no mínimo adolescentes, a gente está falando, na nossa sociedade, de que a gente só vai apontar presbíteros com quantos anos? 40, 45. Eu estou vendo aí vários casados com 20 e tantos anos, não pensam ainda em ter filhos. É a maneira como a gente está caminhando. Isso quer dizer que a gente vai chegar no vigor da nossa hombridade e a gente não vai poder usar para os irmãos e para Deus aquilo que Deus nos deu? Isso não faz sentido para mim. Me parece óbvio que Deus espera que nós usemos, sim, nossa capacidade, esse período da vida, para servir os irmãos. Vai faltar sabedoria? Vai faltar. E por isso a gente vai ter pessoas mais velhas, não vamos ser todos com 25 ou 30 anos. A gente quer alguns com 50, 60 anos, claro que sim. Mas a gente juntos vai trabalhar. O fato da gente ter 25 ou 30 anos ou 35 anos não desqualifica em si uma pessoa para servir no presbitério. É isso que a gente está colocando diante da igreja. A gente vai precisar pensar num todo, muito mais do que em um ponto específico. Se a gente for pensar na família como sendo o critério máximo que qualifica ou não qualifica alguém para servir no presbitério, isso significa
que algumas pessoas que batizaram seus filhos, que são fiéis a Deus e que já são mais velhos, eles seriam então um candidato ideal para serem presbíteros. Mas e as outras características? Esse irmão pode ensinar? Às vezes, ao longo da nossa história, a gente tem pensado em alguns irmãos para serem presbíteros, que tem quase tudo, menos o que, melhor dizendo, que tem a família cristã, os filhos são cristãos, mas não tem quase mais nada do que Paulo diz que um presbítero precisa ter. Mas a gente pensa nos irmãos, ele pode ser presbítero, porque os filhos dele são cristãos. O que a gente está fazendo? A gente está distorcendo as escrituras. A gente está pegando um pedaço dela e está dizendo que ele é mais importante do que os outros. Esse irmão é capaz de liderar? Esse irmão é capaz de lutar contra a doutrina falsa na igreja? Ele sabe enfrentar pessoas de maneira espiritual? Ele sabe conduzir? Ele sabe organizar? Ele sabe pensar no futuro da igreja? Não sabe. Ou às vezes nem quer. Mas os filhos dele são cristãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não acredito que é isso. Eu acredito que o ponto é, esse irmão é um líder. Esse irmão quer servir a igreja. Ele quer dar vida pelos irmãos na igreja. E ele tem características que mostram que ele é um irmão espiritual. Ou seja, na família dele, na comunidade, no trabalho. O que os vizinhos diriam sobre esse homem? Colocar ele como líder da igreja vai manchar o nome da igreja? Se você convidar o vizinho de um presbítero, esse vizinho talvez não queira vir para a igreja porque sua igreja é liderada por esse homem. Esse tipo de coisa a gente deveria estar pensando. Quem é essa pessoa de verdade? Ele é um irmão que está seguindo a Jesus de verdade? Que tem uma caminhada real com Deus? Se é, então ele é um candidato para ser um presbítero, se ele tem as habilidades, os dons que esse cargo necessita, que esse cargo requer. Mais alguma dúvida sobre isso? Sim, Jailson. Exatamente. O irrepreensível é uma pessoa... Bem, primeiro, se a gente for ler isso daí de forma literal, não podemos ter presbíteros. Porque se a gente pensar em irrepreensibilidade como ausência de pecado, não existe candidato. Então não pode ser alguém simplesmente que não tenha pecado. Ou seja, essa pessoa tem pecado. E conhecendo o ser humano, a gente sabe que ninguém tem pecadinho, né? Tem algum irmão aqui entre nós cujos pecados são pequenininhos? Não tem. Então isso quer dizer que até os presbíteros têm pecadões. Certo? Ou seja, tem algumas áreas na vida desses irmãos que são preocupantes. Que a partir do momento que ele deixar a rédea de Deus, que ele sair debaixo da sombra de Deus, esse irmão pode virar um monstro. Certo? Ou seja, a gente tem que ficar bem com essa noção de irrepreensibilidade. A gente falou sobre isso semana passada. Mas é um irmão que está na luta. Não tem pecados na vida dele que estão fora do controle. Ele vai ter fraquezas grandes, mas ele está lutando para lidar com essas fraquezas. Ele está lutando para confessar, viver na luz sobre essas fraquezas. E se a gente luta com o pecado nesse nível, se a gente está confessando, se a gente está na luz, o que geralmente acontece? Os nossos pecados acabam ficando menos visíveis para os outros. Por exemplo, eu luto com ira e com impaciência. Isso é uma grande luta minha. Eu tenho dificuldade de ser paciente no trânsito, com a Ana, com meus filhos. Eu tenho abertos para vocês ao longo desses 5 anos. Não é surpresa para ninguém. Mas meus vizinhos não ouvem gritos em casa. Graças a Deus, até agora. Por quê? Porque eu sinto vontade de gritar. Eu tenho ira suficiente para matar alguém, como Moisés fez lá. Mas eu estou confessando esses pecados há 19 anos. Eu estou lendo livros a respeito disso. Eu estou orando, eu jejuo, eu luto para ser manso. Eu perco a paciência, mas é frequente que pessoas que me conhecem mais ou menos
falarem para mim, nossa, como você é calmo. Aí eu dou uma risadinha no fundo, e falo assim, obrigado. Exato. Eu sei, quem me conhece de verdade sabe que não é o retrato de quem eu sou lá dentro. Mas acaba que quem me conhece no trato social, na vida, vê muitas características de um homem manso. Entende? Acho que a gente pode pensar dessa forma. Se a gente está lutando contra o pecado não ganha proporções absurdas na nossa vida. Pode ter um presbítero que luta muito com lascívia? Claro que pode. A maioria dos homens luta. Mas a gente não espera que um presbítero esteja cantando ou que no trabalho alguém vai falar, nossa, esse cara daí vive com os olhos onde quer. A gente não espera isso. Apesar dele lutar, apesar dele lutar com isso, ele está dando passos para não ser dominado por isso. E aí o que acontece? Parece que ele não luta com isso. Ou parece que ele está dominando isso. Então, faz sentido essa analogia? Ou seja, o irrepreensível é alguém que não está sendo dominado por seus pecados. E aí, irmãos, mais dúvidas sobre isso? O que vocês acham dessa visão? Vocês acham que faz sentido, não faz sentido? Você consegue conviver com essa visão de a gente ter presbíteros possivelmente com filhos mais jovens? Ou então, que já tenham filhos mais velhos, mas que não sejam cristãos, que tenham decidido não ser cristãos, mas que não podem ser acusados de libertinagem ou de insubmissão. Possivelmente a gente ter presbíteros que não têm filhos. Mas como assim? Um presbítero que não tem filhos, não fala aqui sobre filhos? Assim, naquela época, assim como hoje, a maioria das famílias tem crianças. Naquela época, mais ainda, sem o controle de tecnologia que a gente tem. Ou seja, Paulo está dando aqui, ele está pintando o cenário, ele está tentando ajudar os irmãos a entenderem. Tito e Timóteo certamente já tinham ouvido Paulo falar sobre essas coisas. O propósito dessas cartas não era só instruir Tito e Timóteo, era instruir a igreja que estava ouvindo essa carta. A carta estava sendo dada para Timóteo, mas era para ser lida por toda a igreja. Há vários indícios disso na carta de Timóteo, nas cartas de Timóteo, na carta de Tito. Ou seja, era quase que uma instrução para os irmãos também. Para os irmãos entenderem o que eles deveriam esperar de um presbítero. Paulo está descrevendo, é quase como se ele estivesse falando, olha, busquem essas características. Mas aí quando ele escreve para Tito, ele fala as coisas de uma maneira um pouco diferente, porque ele não está dando instruções precisas. Obviamente são precisas, são exatamente o que o Espírito quis que Paulo dissesse. Mas ele está tentando descrever o total. E tanto em Timóteo como em Tito, a gente consegue obter essa visão geral. A gente obtém uma visão geral de homens que são irrepreensíveis. Eles não podem ser acusados no casamento, nos filhos. Eles tornam o candidato a um presbítero um homem acima de qualquer suspeita. Mas não necessariamente ele está dizendo, olha, se tiver filhos, tem que ser filhos submissos. Ele está falando uma visão que se aplicaria à maioria dos homens, assim como se aplica à maioria dos homens hoje. Seus filhos têm que ser submissos. Ele não está dizendo, você tem que ter filhos e seus filhos têm que ser submissos. A gente tem exemplos de irmãos entre nós que são homens espirituais, que têm servido essa igreja há décadas e não têm filhos. Tem o caráter e a espiritualidade de um líder. São pessoas que são dignas de serem seguidas pela comunidade, mas não têm filhos. Isso vai desqualificar esse irmão de servir nessa capacidade? Nós acreditamos que não. Nós acreditamos que... E não é só porque a gente não tem homens suficientes com filhos. É porque nós acreditamos que se uma pessoa reúne essas características, ainda que não tenha filhos, ela é sim uma candidata. Deus a fez e Deus dons a essa pessoa para que ela possa ser usada nessa capacidade. E vai ser algo, de novo, eu não quero falar contra de outros irmãos que cheguem a conclusões diferentes das nossas.
Nenhum de nós deveria fazer isso. Até porque outros irmãos não vão chegar às conclusões que nós em São Paulo estamos chegando. E a gente quer ser tratado com respeito, certo? Quando a gente apresentar nossos presbíteros em algum lugar, a gente quer que eles sejam tratados como presbíteros, porque o são e o serão. Da mesma forma, a gente precisa tratar as outras igrejas que cheguem a conclusões diferentes com muito respeito. Então, esse processo de a comunidade se reunir, decidir, é um processo em si espiritual, conduzido pelo Espírito Santo. Fala para Dal. Então, chega aqui para o comentário. Vou fazer um comentário apenas sobre a questão do presbítero, né? É interessante a gente ver que a nossa igreja tem um zelo muito grande por essa questão, ou pelo menos está buscando ter um completo zelo de maneira nenhuma indicar alguém para ser presbítero e depois estar carregando uma carga própria ou até com os irmãos, né? Mas certamente, se a gente parar para analisar a vida de Jesus, e ele foi um grande líder, para nós, né, a gente olha a história e aprende com ele. Como ele escolheu os líderes, aqui certamente nós nunca escolheríamos, porque o nosso nível é muito alto, o nosso padrão é muito grande. Então, se a gente voltar para Jesus e olhar como ele escolheu os líderes, porque essas escrituras que você está lendo é Paulo falando, e Paulo é nosso irmão, certamente. Mas era um homem também com cheio de zelo e também com vontade de acertar. Então, a gente precisa pensar sempre pelo cunho de Cristo. Porque é o que você está falando, eu só quero reafirmar isso, na verdade, que certamente se a gente esmiuçar, nós estamos falando sobre isso há 5 anos, né? Sobre esse assunto, para avançar, e se a gente não olhar para nós e falar, de fato, nós não merecemos nada, dependemos de Cristo e uns com os outros nos ajudar, certamente quando uma pessoa receber aqui o cargo de presbítero, vai carregar uma caçamba nas costas, e os irmãos precisam entender que é isso mesmo. Os irmãos são homens que vão servir com seus pecados e vão morrer pecadores, né? Mas por Cristo serão salvos. Obrigado, Padel. E aí? Se a gente hoje apontasse irmãos assim para nos liderar, você vai conseguir se submeter a esses irmãos? Uma palavrinha do que o Pradella falou aqui, que eu queria só chamar a atenção, que eu sei que a gente acaba buscando maneiras de se comunicar com os outros, né? E uma dessas maneiras é isso. Vamos ser mais conservadores, que eu tinha mencionado antes. Outra maneira é de falar, não, o nosso padrão é alto. Você usou a palavra padrão, e aí eu queria fazer um comentário sobre isso. Não necessariamente o padrão é alto, quanto mais coisa a gente colocar no padrão. Às vezes, se Deus falou, o padrão é entre aqui e aqui. Ou seja, pode ser qualquer coisa aqui entre os dois. Se a gente falar, não, o padrão é só aqui, a gente está aumentando o padrão ou diminuindo ele? O que você acha? Você acha que está diminuindo ou está aumentando? É uma confusão, né? Se Deus, que é Deus, falou que pode ser entre aqui e aqui, quem somos nós para dizer que só pode aqui? Por que a gente está assumindo essa função de dizer que a gente tem mais sabedoria do que Deus? Então, quando a gente toma uma decisão dessa, a gente está diminuindo ou aumentando o padrão? Está diminuindo. Está faltando confiança em nós para dar um passo, como Deus disse que poderia ser dado. E a gente pode pensar, não, mas é muito arriscado. Claro que é arriscado. Tudo que a gente é chamado a fazer, que vale a pena ser feito, é arriscado. Você se tornar um cristão foi algo arriscado. Você continuar como cristão é arriscado. Você seguir a palavra de Deus é arriscado. Sempre foi e sempre vai ser. Então, às vezes a gente vai apontar um irmão que falou, ele não tem filhos ainda cristãos. Isso dá um frio na barriga. Dá.
Eu, na minha humanidade, preferia que os filhos já fossem maiores, que eles estivessem ainda com muito vigor para servir a igreja, que todos fossem cristãos e o fossem até o fim da vida. Eu, na verdade, gostaria que os filhos já tivessem vivido a vida inteira para eu ter certeza de que eles são cristãos mesmos. Isso sou eu. Eu adoro controlar tudo. Adoro ter certeza de tudo. Você é assim também? Então, mas a vida não é assim. A gente vai dar passos que são arriscados, e Deus espera que a gente tenha fé e responda às más notícias com espiritualidade. Então, se a gente aponta um irmão que não tem filhos, por exemplo, e aí digamos que esse irmão venha a ter filhos, e ele se prova ser um péssimo pai, bem, então ele não reúne as características de um presbítero. A gente vai fazer o que com esse irmão? A gente vai destituí-lo do cargo, certo? Porque não é que o filho foi cristão ou não, mas assim, ele não sabe como. A igreja vai sofrer com isso? Vai sofrer. Enquanto ele não for destituído, a igreja vai estar sofrendo. Se a gente vê indícios de que esse irmão já não é um bom líder até antes de ter um filho, ou talvez ele nunca vai ter filho, a gente vai destituí-lo de qualquer jeito, porque um presbítero não é um cargo vitalício. Então tem os riscos, tem, mas também Deus espera que a gente viva pela fé. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Sim, Aldo. Timóteo é considerado um presbítero? Eu não vejo Timóteo sendo chamado de presbítero nas Escrituras. Mas ele recebeu a função de apontar presbíteros. O que Timóteo era? Boa pergunta. Ele era um discípulo, certamente. Ele parece ser um evangelista. Em 2 Timóteo 4, Paulo fala, faça o trabalho de um evangelista. Ele recebeu muita autoridade. Paulo era um presbítero? Gente, ele não é chamado, se eu não me engano, ele não é chamado de presbítero em lugar nenhum. Mas Paulo tinha autoridade. Bem, Paulo era apóstolo, né? Jesus seria um presbítero? Uma boa pergunta, não? Quem estaria pronto a dizer não? Jesus com certeza não seria um presbítero. Você está mais perto provavelmente de cometer uma heresia do que de acertar. Mas Jesus era solteiro, né? Sim, Aldo. Vem cá então, para afirmar isso. Uma vez que Timóteo andou junto com Paulo, né? E aí ele foi delegado algumas funções até mesmo de levantar presbítero. Eu acredito que nossa igreja está muito segura de levantar vários homens, que cada um na sua capacidade pode ajudar a igreja como um todo. Também creio. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar sobre isso, vamos orar a respeito dessas questões. Se você tiver mais alguma dúvida, traga essa dúvida ou fale comigo aqui. Na semana que vem, a gente vai voltar ao que o Salomão perguntou na semana passada. E a gente vai falar um pouquinho sobre presbíteros e evangelistas e mestres e o que é tudo isso junto. Certo? E isso basicamente vai concluir o nosso estudo, irmãos. Então, assim, se você tem dúvidas sobre essas questões que foram faladas, se alguma coisa não bate para você, se você discorda, eu quero encorajar você a falar aqui no nosso meio. Não só me procure para falar isso. Seria bom você levantar a voz para falar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. E não quer dizer que você não seja espiritual, por não pensar dessa maneira que a gente está explicando aqui. Isso só quer dizer que como Deus deu um espaço para a gente chegar em conclusões diferentes, que é possível que você esteja tendendo a uma conclusão mais do que a outra. E seria bom a gente poder ouvir, para a gente poder discutir essas coisas.
o que fazer quando a gente discorda sobre pontos que não são claros nas Escrituras? Isso em si já é um exercício de irmandade, de fraternidade. E a gente precisa crescer nessa habilidade, certo? Então, não hesite de fazer isso. Semana que vem a gente vai falar sobre costurar alguns pontos. E aí seria isso. Não tem muito mais segredo para explicar, não. Tá bom? Então vamos orar. Deus, obrigado por essa tarde, obrigado pela atenção que todo mundo dedicou aqui, a pensar as perguntas, e obrigado por esse momento que a gente está vivendo, Pai, por a gente poder falar, por a gente poder juntos dar esses passos. Eu me sinto bem animado sobre o que o Senhor vem fazendo nessa igreja há tantas décadas, e por a gente estar chegando nesse momento, que certamente vai ser um momento que vai alegrar seu coração, Pai. Te oramos, gratos, em nome de Cristo. Amém. Obrigado.